Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você assistir. Eu vou trazer para vocês um conteúdo aqui mais do que preciso, do que importante, porque é preciso mesmo, é, é preciso trabalhar com o conceito de raça. E por que que nós temos que trabalhar? Para pensarmos todo segmento da sociedade. Educação, saúde, economia, comércio, cultura. E eu começo a desenvolver a minha conversa aqui perguntando, lembrando que as pessoas pronunciam essas frases. Ô raça de gente ruim, não vou usar para usar. Ô raça de gente ruim, é raça de gente que não presta. Será por quê que as pessoas dão com a língua nos dentes e falam isso? Então, vou deixar para responder no final, certo? E vamos ver aqui o conceito etimológico da palavra raça. Raça veio do italiano raça, que por sua vez veio do latim ratio, que significa sorte, categoria, espécie. E na história da ciência e naturais, o conceito de raça foi primeiramente usado na zoologia e na botânica para classificar as espécies animais e vegetais. Então, vocês percebam que o conceito etimológico da palavra raça antes vinha para classificar animais e vegetais. Aí, e vem também, a origem vem do italiano, raça, que por sua vez vem do latim ratio, que significa sorte, categoria, espécie. Então, nós vamos ver aqui. Antes no século XIX, a ideia de raça, ela era pautada na ideia biológica. E era considerada uma pseudociência. Só que no sentido biológico, raça não existe. Biologicamente falando, geneticamente falando, raça não existe, mas ela vinha com essa ideia biológica. E as pessoas, para justificar as desigualdades sociais, o que é que falaram? Os seres humanos exploram os outros. Tem trabalho que vale mais e que vale menos. A vida é assim mesmo, tem os fortes e os fracos. Existe os que mandam e os que obedecem. Toda a vida foi assim, o mundo todo sempre foi assim, sempre será. As condições de oportunidade não são iguais para todos os seres humanos. Muita gente fala isso. Não, realmente, as condições de oportunidade não são iguais para todos os seres humanos, porque nem todos têm acesso à educação, nem todos ingressam no mercado de trabalho, não são capacitadas, né? Às vezes têm vontade, mas não são capacitadas. É claro que existe também aquelas pessoas que estão desanimadas, que a gente dá o nome de preguiçosas, que não querem. Tem os que já nascem berço de ouro também, né? Nós vamos entrar aí nesse assunto. Então, assim, para justificar as desigualdades sociais, as pessoas dão com a língua nos dentes e falam isso, pronunciam essas frases no sentido de naturalizar, suavizar as coisas. Então, nós vamos ver aqui que houve uma época aí, na década de 30 e 40, a ideia de raça era pautada na ideia de cultura. Quem já leu o livro Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, perceba que ele faz um questionamento sobre a miscigenação, né?
que o Brasil, no seu processo de colonização, de formação histórica, se deu através de três raças. Essas três raças são branca, vamos colocar aqui europeia, vamos colocar Europa. Europa, também aqui a raça branca, Europa vermelha, indígena, 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 vamos colocar aqui América, América. E negras, vamos colocar África, África. Então, gente, lá nesta obra, ele fala, o Gilberto Freire, ele fala que a, a nossa formação histórica foi formada por essas três raças, entre aspas, viu? Porque o conceito de raça, quem criou essa ideia de raça, vocês vão saber daqui a pouco, tá? Então, branca, vermelha e negra. Então, na década de 30, através desta obra, a ideia de raça já vem pautada com a ideia na ideia de cultura. E também nesta obra está dizendo que a construção do nosso país, o Brasil, se deu através do elemento branco, das pessoas brancas, e que os negros e indígenas deram a sua contribuição. Nada disso, viu, gente? E que disparidade, que coisa. Isso daqui, quem construiu o Brasil foram os negros, pessoas negras que construíram igreja, olha, igreja, museus, as igrejas de Salvador, do Rio de Janeiro, Ouro Preto, não é, que fica em Minas Gerais. Então, assim, todos os lustres, museus, todas as construções passaram pelas mãos de pessoas negras que vieram da África, escravizada. Foram quantos milhões? Vamos colocar 12 milhões de pessoas vieram da África escravizada. O Brasil participou desse comércio negreiro e tem mais uma. Vamos colocar 12, dividir em três partes. Quase 5 milhões vieram para o Brasil. 12 milhões saíram de lá, né? É, vieram nos navios aí e foi o que aconteceu. Morriam, desnutridos, né? Pessoas desnutridas, era peste e muitas pessoas faleceram na estrada, né? Na estrada, na navegação. Então, chegaram aqui no Brasil quase 5 milhões. Então, o Brasil, nesse caso, ele ficou com um terço, quase mais de um terço, né? Somando aí. Então, e o restante foram para as Américas e outros países aí, certo? Então, assim, foi assim que começou a ideia de raça no sentido de cultura, a ideia pautada na ideia de cultura, a raça. E depois aqui nós temos, então, a raça ela antes era biológica, no sentido biológico cai por terra e vem no sentido cultural, como foi explicado aqui. E hoje a raça, ela é uma construção social, porque os brancos criaram essa ideia de raça. Hoje é uma construção social. As pessoas usam, não com a língua nos dentes, para racializar negros, indígenas, quilombolas, ribeirinhas. Usam o seu poder para racializar a quem quer que seja. Eles estão no lugar de vantagem, certo? A supremacia branca estão sempre no lugar de vantagem. É por isso que existe as desigualdades sociais. As desigualdades sociais começaram a partir do processo de colonização, de dominação.
que chegaram aqui e isso aqui não era nem para estar aparecendo, eu tenho que saber controlar. Então, a partir do processo de colonização, que começaram as desigualdades sociais, as pessoas negras vieram para o Brasil para ser exploradas, enquanto que pessoas brancas vieram para cá, que nós vamos tratar em outro vídeo, é dividido em três partes. Pessoas brancas vieram para cá e com a desculpa dizendo que viriam para, desculpa, que viriam para trabalhar no Brasil. Só que eles vieram no sentido de tentar embranquecer o país. E surgiu a ideia lá, né, que o Brasil estava enegrecendo. Então, as pessoas brancas de vários países, Itália, Europa, ou Itália, todos da Europa, Itália, Portugal, Holanda, Espanha, vieram de vários países e ganharam terra. Diz que vieram para cá para trabalhar. E as pessoas negras vieram para cá para ser chicoteadas, né? Serem massacradas, exploradas. Então, esta é a primeira parte que está dividida né, em três, e hoje, redundante, ainda hoje, os melhores e os mais fortes são os que vencem. Existem os fortes e os fracos. Então, quem está no lugar de poder, a raça, ela está aí para quê? Para justificar as relações de poder. Nada mais, nada menos do que isso. Quanto mais as pessoas. Oh, por que as pessoas vão falar isso? Porque elas estão num lugar de vantagem, e é via fenótipo. Ou ela está no seu para justificar o seu intelectual, sua moral, seu intelectual, ou para o seu poder econômico, o seu poder político, né? Então, existem várias formas para as pessoas estarem aí expressando a sua raça, né? Então, a supremacia branca racializaram todas as pessoas, até mesmo as pessoas brancas que não têm condições econômicas, né? Existem pessoas brancas que não têm condições financeiras e elas são racializadas também. A supremacia branca são aquelas que estão no lugar de vantagem que nós vamos ver nos próximos vídeos, é a branquitude, nós vamos tratar dessa nomenclatura, essa palavra nova aí, e vocês podem assistir melhor uma entrevista com Lili e Lia Weine-Schuckner, Lilia Schwartz, que entrevista Lia Weine-Schuckner, que é um conteúdo riquíssimo, vocês podem ir lá, que é ótimo, ótimo para compreender melhor todo o nosso processo de colonização. Então, aguardem os nossos próximos vídeos, certo? E eu estou aqui, os próximos já vão vir com ilustrações, que eu estou aqui me arranhando, engateando, e eu tô me animando. Gente, até mais, até o próximo, tá bom? Obrigada.